Na tradição gnóstica, a origem dos arcontes está intimamente associada à queda de Sofia, uma emanação divina do pleroma, ou plenitude, que tentou criar sem o consentimento do Ser Supremo. Sofia, que simboliza a sabedoria, decidiu agir por conta própria, e seu erro culminou no nascimento do Demiurgo, uma entidade sem o pleno conhecimento da verdade espiritual. Esse ser, chamado Yaldabaoth, surge como uma criação defeituosa, refletindo a tragédia de sua origem. Yaldabaoth, tomado pela soberba e pela ignorância, decide formar um mundo físico. Para os gnósticos, esse universo material é visto como uma prisão, um reflexo distorcido do reino espiritual superior. Embora o Demiurgo se veja como o único Deus, ele desconhece o mundo espiritual acima dele. Na realidade, age como uma entidade cega, convencida de estar no topo da criação, quando de fato é parte de um grande engano cósmico. É nesse contexto de erro e ilusão que os arcontes surgem. Eles são descritos como auxiliares do Demiurgo, criados para ajudar a manter e controlar a ordem no cosmos material. Cada arconte desempenha uma função específica e está vinculado tanto a aspectos do universo físico quanto ao destino humano. Sua criação visava proteger o domínio do Demiurgo, assegurando que as almas humanas continuassem presas ao ciclo da matéria. Os gnósticos acreditavam que esses seres malévolos governavam diversas esferas do cosmos, cada uma representando um obstáculo espiritual. Essas barreiras precisavam ser superadas pelas almas humanas para retornar ao verdadeiro reino espiritual. Assim, os arcontes não apenas aprisionavam as almas, mas também as mantinham na ignorância, sustentando ilusões sobre a realidade do mundo físico. Ao longo dos textos gnósticos, há várias descrições de como os arcontes tentam manter seu domínio. Frequentemente, são retratados como seres de aparência grotesca e bestial, simbolizando sua natureza demoníaca e caótica. Suas formas distorcidas refletem o caos que espalham pelo cosmos. Além disso, suas ações sempre visam fortalecer o controle do Demiurgo, perpetuando o engano cósmico no qual a humanidade está enredada. Essa visão gnóstica da criação dos arcontes foi concebida como uma explicação para o mal e o sofrimento no mundo. Para os gnósticos, o universo material não é apenas imperfeito, mas é o resultado de um erro espiritual primordial. Os arcontes, assim, são os agentes desse erro, responsáveis por manter a humanidade em um estado de cegueira espiritual. E a única maneira de escapar dessa prisão é por meio do conhecimento, gnose. Na teologia gnóstica, o Demiurgo é uma figura central, visto como o criador do universo material, mas não um criador benevolente. Ele é uma entidade ignorante e vaidosa que, ao criar o cosmos físico, busca dominar e aprisionar as centelhas divinas presentes na humanidade. Seu nome, Yaldabaoth, significa Filho do Caos, uma clara indicação de sua natureza desordenada e afastada da harmonia espiritual. Embora o Demiurgo seja responsável pela criação do mundo, ele não age sozinho. Ele se cerca dos arcontes, descritos como seus auxiliares, ou até mesmo suas criações. Cada arconte desempenha um papel na manutenção da estrutura do cosmos material, funcionando como guardiões das diversas esferas que aprisionam as almas humanas. Esses arcontes ajudam o Demiurgo a reforçar sua ilusão de ser o único Deus, manipulando os aspectos mais profundos da vida material. Para os gnósticos, o mundo criado pelo Demiurgo é, essencialmente, uma cópia imperfeita do verdadeiro reino espiritual. Eles viam a realidade física como uma distorção, uma sombra do que deveria ser. O Demiurgo, sem o conhecimento pleno da verdadeira divindade, criou um universo que reflete sua própria ignorância e arrogância. Esse cosmos é imperfeito, cheio de sofrimento, dor e limitações, elementos que os gnósticos consideravam provas de sua natureza corrompida. Os arcontes, por sua vez, governam esse universo imperfeito. Eles exercem poder sobre os corpos humanos e influenciam o destino das almas. O tempo, o espaço e as leis físicas eram vistos como ferramentas dos arcontes, destinadas a limitar a consciência humana e impedir o retorno ao reino espiritual. Tudo no universo físico, desde o movimento dos planetas até as emoções humanas, foi projetado para manter as almas presas em um ciclo de reencarnação e ignorância. Yaldabaoth, em sua arrogância, proclama ser o único Deus verdadeiro. No entanto,
uma voz do pleroma responde, desmentindo sua afirmação e revelando que há uma verdade superior à sua. Esse momento é crucial na mitologia gnóstica, pois marca a primeira fissura no domínio do demiurgo. A partir desse evento, algumas almas humanas começam a despertar para a verdade, percebendo que o mundo ao seu redor é uma prisão e que algo muito maior e sublime existe além das limitações físicas. Assim, o papel do demiurgo e de seus arcontes é central na explicação gnóstica para o mal no mundo. Eles são os responsáveis pela criação de um cosmos imperfeito e pela manutenção das ilusões que impedem as almas de se libertarem. Para os gnósticos, a verdadeira salvação não estava em melhorar o mundo material, mas em transcendê-lo completamente. Os arcontes, no pensamento gnóstico, têm uma função clara. Eles são os guardiões do cosmos material, responsáveis por manter as almas humanas presas à ilusão da realidade física. Cada um desses seres possui uma função específica dentro da estrutura cósmica, governando diferentes esferas e aspectos do universo. Em certo sentido, eles atuam como administradores do reino do demiurgo, assegurando que seu poder e controle sobre o mundo permaneçam inabaláveis. A estrutura do cosmos gnóstico é dividida em várias camadas ou esferas, com os arcontes ocupando as mais próximas da Terra, atuando como barreiras entre o mundo material e o reino espiritual superior. Cada uma dessas esferas representa um obstáculo que a alma deve superar para alcançar a verdadeira iluminação. Essas barreiras, criadas pelos arcontes, são tanto físicas quanto espirituais e simbolizam as limitações que enfrentamos na vida cotidiana: tempo, espaço, destino e até nossas emoções. Esses governantes cósmicos não são apenas seres distantes, mas têm uma influência direta na vida humana. Eles estão associados ao movimento dos planetas, às estações do ano e até aos dias da semana. Para os gnósticos, cada arconte representava uma força astral que moldava o destino dos seres humanos. Isso determinava não apenas eventos físicos, mas também influenciava o comportamento e as emoções, manipulando as pessoas para que permanecessem alheias à sua verdadeira natureza espiritual. No sistema gnóstico, os arcontes são responsáveis por manter a roda do samsara, ou ciclo de reencarnação, em movimento. Isso significa que, ao morrer, as almas que não despertaram para sua verdadeira natureza são obrigadas a retornar à vida material, permanecendo presas no ciclo de nascimento, sofrimento e morte. A função dos arcontes, portanto, é garantir que as almas não escapem dessa prisão, mantendo-as aprisionadas repetidamente em corpos físicos. O papel dos arcontes também envolve criar ilusões mentais e emocionais que confundem a humanidade. Eles são descritos como mestres da decepção, capazes de induzir pensamentos de medo, desejo e apego. Essas ilusões são projetadas para distrair as almas de sua verdadeira missão: despertar e transcender a matéria. As emoções humanas, vistas pelos gnósticos como criações dos arcontes, são ferramentas poderosas de controle, mantendo as almas presas a desejos mundanos e apegos materiais. Assim, a função dos arcontes na cosmologia gnóstica é manter a ordem do universo físico, um sistema que eles próprios ajudaram a construir. Sua missão é garantir que as almas humanas permaneçam ignorantes de sua origem divina e de seu verdadeiro potencial espiritual. Compreender o papel desses seres é crucial para entender o caminho de libertação proposto pelos gnósticos, que consiste em romper essas barreiras e retornar ao reino da luz espiritual. Os gnósticos viam os arcontes como entidades profundamente conectadas aos corpos celestes. Para eles, os planetas, estrelas e constelações não eram apenas objetos físicos no céu, mas representavam poderes espirituais governados pelos arcontes. Cada arconte estava associado a um planeta, e esses planetas, por sua vez, desempenhavam um papel crucial no controle do destino humano. A astrologia, uma prática comum na época, foi reinterpretada pelos gnósticos como parte do sistema de opressão espiritual. Na visão gnóstica, os planetas eram instrumentos usados pelos arcontes para manipular o destino das pessoas. O movimento dos corpos celestes influenciava diretamente a vida na Terra, incluindo eventos naturais e os estados emocionais e mentais dos humanos. Para os gnósticos, os ciclos astrológicos eram uma forma dos arcontes reforçarem seu controle sobre a humanidade, garantindo que as almas permanecessem presas à matéria. Cada arconte, associado a um planeta específico,
exercia poder sobre um aspecto da vida humana. Por exemplo, o arconte relacionado a Marte simbolizava a guerra e a agressão, enquanto o arconte de Vênus governava o desejo e as paixões. Sob a influência dos arcontes, esses planetas criavam condições na Terra que levavam as pessoas a emoções e ações que as mantinham conectadas ao mundo físico. Assim, os gnósticos consideravam as emoções e os instintos humanos como ferramentas de controle cósmico. Os arcontes usavam esses poderes planetários para criar o que os gnósticos chamavam de destino, ou Heimarmene, um conceito que descrevia a rede de eventos predestinados que moldam a vida humana. Para eles, o destino era uma força opressora, algo que os arcontes impunham para manter as almas presas no cosmos material. O destino, longe de ser uma ordem divina, era visto como uma armadilha, criada para impedir a ascensão espiritual. Os gnósticos também reinterpretaram os signos do zodíaco como símbolos de controle arcôntico. Para eles, o zodíaco era uma barreira espiritual, um cinturão que mantinha as almas confinadas ao cosmos material. Para escapar desse ciclo de controle, ensinavam que era necessário transcender as influências planetárias e astrológicas. Somente ao romper com essa influência, uma alma poderia iniciar sua jornada de retorno ao reino espiritual superior. Assim, a relação entre os arcontes e os planetas era essencial para o sistema gnóstico de opressão. O cosmos físico, governado por esses seres, era visto como uma prisão cósmica minuciosamente arquitetada, onde até os corpos celestes desempenhavam um papel na manutenção da ilusão e no controle das almas. A transcendência do destino astrológico era, portanto, um dos passos fundamentais no caminho gnóstico para a iluminação e libertação. Um dos mitos mais intrigantes da tradição gnóstica é a criação do corpo humano pelos arcontes. Segundo os textos, os arcontes, sob a liderança do demiurgo, decidiram criar o ser humano à sua imagem, como uma versão distorcida da verdadeira criação divina. Cada arconte contribuiu com uma parte para a formação do corpo humano, desde os aspectos psíquicos até os elementos físicos, resultando em um ser preso tanto ao mundo material quanto às emoções e pensamentos controlados pelos arcontes. Esse processo de criação foi visto pelos gnósticos como uma maneira de aprisionar a alma divina dentro de uma casca material. Com suas habilidades limitadas, os arcontes não conseguiram criar algo perfeito. O corpo humano, portanto, carrega as marcas dessa criação imperfeita. Eles moldaram o corpo físico e psíquico do homem, dotando-o de emoções como medo, desejo, inveja e tristeza. Segundo os gnósticos, essas emoções não são naturais, mas sim inseridas pelos arcontes para manter a alma distraída e presa à matéria. No mito encontrado no Apócrifo de João, há um relato detalhado desse processo criativo. Yaldabaoth, o demiurgo, juntamente com seus arcontes, molda o corpo do primeiro ser humano, Adão, sem perceber que dentro dele uma centelha divina estava aprisionada. O corpo físico foi criado como uma prisão para essa centelha, e os arcontes acreditavam que, mantendo o ser humano focado nas necessidades físicas e nas emoções, poderiam impedir seu despertar espiritual. Depois de criar o corpo, os arcontes tentaram insuflar vida nele, mas falharam. Somente quando a divindade superior, movida pela compaixão, soprou a verdadeira vida em Adão, é que ele se tornou consciente. No entanto, mesmo com essa centelha de vida divina, o corpo criado pelos arcontes ainda mantinha Adão preso ao mundo material. Essa dualidade, a centelha divina dentro de um corpo criado pelos arcontes, é o cerne da condição humana, segundo o gnosticismo. O corpo, portanto, não era considerado um presente divino, mas uma armadilha projetada para manter a alma cativa. Cada parte do corpo físico e psíquico estava ligada a um arconte, o que significava que, ao sucumbir aos desejos e impulsos do corpo, a alma se submetia ao controle dessas entidades. As necessidades corporais, como fome, sede, sono e desejo, eram vistas como os meios pelos quais os arcontes mantinham as almas distraídas e afastadas do autoconhecimento espiritual. Para os gnósticos, o despertar da alma significava reconhecer essa prisão e começar o processo de libertação. O corpo humano, embora necessário para a existência material, era uma barreira que precisava ser superada. A transcendência das necessidades físicas e emocionais e o reconhecimento da centelha divina dentro de si
era a chave para a libertação espiritual e a fuga do domínio dos arcontes. Dentro da cosmologia gnóstica, a ideia de uma centelha divina aprisionada no ser humano é central para a compreensão da condição humana e da luta espiritual que cada alma deve enfrentar. Segundo os gnósticos, o verdadeiro eu não é o corpo físico ou psíquico, mas uma parte divina escondida, como uma centelha de luz, dentro de cada pessoa. Essa centelha provém do reino espiritual superior e é o que conecta o ser humano à divindade suprema. A alma, ou essa centelha divina, foi implantada pela divindade como um ato de compaixão, na esperança de que um dia ela pudesse despertar e escapar do domínio do demiurgo e dos arcontes. No entanto, para impedir isso, os arcontes criaram o corpo físico e as barreiras emocionais que obscurecem essa luz interior. A condição humana, então, é descrita como uma batalha constante entre a centelha divina, que busca retornar ao pleroma, e os arcontes, que desejam mantê-la presa ao mundo material. Essa centelha, de acordo com os gnósticos, é o que faz com que os seres humanos sintam, em algum nível, que há algo errado com o mundo material. É o motivo pelo qual muitos se sentem insatisfeitos com a vida cotidiana, como se estivessem em um lugar que não é seu verdadeiro lar. Para os gnósticos, esse sentimento de alienação é um sinal de que a alma está começando a despertar, percebendo que o cosmos físico é uma prisão e que sua verdadeira morada está no reino espiritual. No entanto, essa centelha divina está envolta em camadas de ilusões e desejos impostos pelos arcontes. O processo de iluminação gnóstica envolve remover essas camadas, dissipando as ilusões que mantêm a alma presa ao corpo e ao mundo material. Os gnósticos acreditavam que, através do conhecimento espiritual, gnose, a alma poderia começar a reconhecer sua verdadeira natureza divina e iniciar seu caminho de retorno ao pleroma. O despertar dessa centelha é o primeiro passo para a salvação gnóstica. Uma vez que a alma reconhece sua natureza divina, ela deve aprender a resistir às influências dos arcontes. Isso inclui superar os desejos e apegos materiais, assim como as emoções negativas que os arcontes criam para confundir a mente humana. O processo de libertação é lento e exigente, mas é o único caminho para escapar da prisão cósmica. A centelha divina, portanto, define a essência do ser humano no sistema gnóstico. Apesar de todas as tentativas dos arcontes de aprisioná-la, essa luz interior busca constantemente retornar à sua origem. O conhecimento espiritual é o guia que conduz essa centelha de volta ao seu estado original de unidade com o divino, rompendo as correntes da matéria e alcançando a verdadeira liberdade espiritual. Os arcontes, segundo o gnosticismo, utilizam várias táticas para manter a humanidade presa à ilusão do cosmos físico. Seu objetivo principal é garantir que as almas permaneçam no ciclo de reencarnação e não despertem para sua verdadeira natureza divina. Uma das formas mais eficazes de alcançar isso é por meio da criação de ilusões que distorcem a percepção da realidade. Para os gnósticos, o que vemos ao nosso redor é uma fachada criada pelos arcontes para manter nossas almas adormecidas. Essas ilusões operam tanto no plano material quanto no emocional. No nível material, os arcontes controlam o mundo físico, estabelecendo as leis naturais e os fenômenos que nos fazem acreditar que a realidade se limita ao que podemos ver e tocar. Desde o movimento dos planetas até os ciclos da natureza, tudo foi projetado para reforçar a noção de que estamos irrevogavelmente conectados ao cosmos material. Porém, para os gnósticos, isso é apenas uma parte do engano. No plano emocional, os arcontes possuem ainda mais poder. Eles introduziram nos seres humanos uma gama de emoções e desejos que mantém as almas focadas em questões mundanas. Raiva, medo, inveja e desejo são vistas como ferramentas usadas pelos arcontes para confundir as mentes humanas. Ao incitar essas emoções, eles conseguem distrair a alma, fazendo com que ela acredite que seus sentimentos e desejos materiais são reais e importantes. O apego ao prazer também é uma arma poderosa nas mãos dos arcontes. Ao manter os humanos focados na busca por satisfação sensorial, seja através da comida, do sexo, do poder ou de outras formas de prazer, os arcontes mantêm a alma cativa, impedindo-a de buscar a verdade espiritual. O prazer, para os gnósticos,
É uma forma de escravidão emocional que prende a alma ao corpo e ao mundo físico. Além disso, os arcontes controlam a mente humana através da ilusão do destino. Eles criam a impressão de que nossas vidas estão predestinadas e que somos impotentes para escapar dessas forças. Esse destino, ou Heimarmene, é outra forma de controle, usada para fazer a alma acreditar que não há alternativa senão seguir os caminhos do mundo material. Assim, a estratégia mais eficaz dos arcontes é manter a alma em um estado de ignorância. Eles criam distrações e ilusões para que a alma nunca tenha a oportunidade de despertar para sua verdadeira natureza. Apenas ao reconhecer essas ilusões e resistir aos desejos e emoções impostas pelos arcontes, a alma pode começar o processo de libertação e retornar ao reino espiritual superior. Embora Jesus Cristo seja uma figura central em diversas formas de cristianismo, no gnosticismo, ele desempenha um papel diferente e muito mais místico. Para os gnósticos, Jesus não era apenas um profeta ou salvador que veio ao mundo físico, mas sim uma entidade divina enviada do reino espiritual superior para revelar a verdade sobre o cosmos. Ele era visto como um emissário, um ser que trouxe o conhecimento, gnose, necessário para libertar as almas humanas da prisão cósmica. Na perspectiva gnóstica, Jesus não nasceu fisicamente como descrito nos evangelhos tradicionais. Em vez disso, ele desceu dos reinos superiores como uma luz espiritual que assumiu forma física temporária para cumprir sua missão. A encarnação de Jesus, então, não é vista como um sacrifício, mas como uma maneira de introduzir o conhecimento necessário para a salvação das almas. Para os gnósticos, a crucificação e a ressurreição de Jesus têm um significado mais simbólico do que literal. A missão principal de Jesus, segundo o gnosticismo, era revelar a verdadeira natureza do cosmos e mostrar à humanidade que o mundo físico é uma ilusão. Ele veio para abrir os olhos das pessoas, para que elas pudessem enxergar além das aparências materiais e reconhecer que suas almas estavam presas em um sistema de controle criado pelos arcontes e pelo demiurgo. Esse conhecimento, uma vez compreendido, poderia libertar as almas do ciclo de reencarnação. Diferente do cristianismo ortodoxo, onde Jesus é o único caminho para a salvação, os gnósticos o viam mais como um guia do que um salvador. Ele não veio para redimir os pecados da humanidade, mas para ensinar o caminho da autodescoberta e do despertar espiritual. A salvação, para os gnósticos, não era alcançada por meio de uma fé cega em Jesus, mas pela compreensão profunda do que ele representava e de seus ensinamentos sobre o cosmos. A luz de Cristo, para os gnósticos, está dentro de cada ser humano. O papel de Jesus era lembrar as almas de sua verdadeira origem divina, ajudando-as a reconhecer a centelha divina oculta dentro delas. Assim, o caminho de Cristo era o caminho da gnose, o caminho do conhecimento espiritual que levava à libertação. Através de seus ensinamentos, Jesus mostrou como escapar das garras dos arcontes e retornar ao reino espiritual. Essa interpretação de Jesus como um ser espiritual e não físico foi uma das grandes diferenças entre os gnósticos e os cristãos ortodoxos. Enquanto a igreja tradicional enfatizava a natureza humana de Jesus e sua ressurreição física, os gnósticos viam tudo isso como metáforas para o despertar espiritual. Para eles, o verdadeiro ensinamento de Cristo estava oculto sob camadas de alegorias e precisava ser interpretado corretamente para libertar as almas da escravidão cósmica. Entre os diversos arcontes mencionados na literatura gnóstica, Sabaoth se destaca por sua história única de redenção. Enquanto a maioria dos arcontes é descrita como serva fiel do demiurgo, Sabaoth desempenha um papel peculiar, pois se rebela contra seu criador. Sua rebelião acontece quando ele vê a verdade sobre a natureza enganosa de Yaldabaoth, o demiurgo, e decide se voltar contra ele. Segundo o apócrifo de João, a rebelião de Sabaoth ocorre após ele testemunhar o momento em que o demiurgo, em sua arrogância, declara ser o único Deus. Quando Yaldabaoth proclama, "Eu sou Deus e não há outro além de mim", uma voz superior do reino espiritual o desmente. Essa voz, vinda do pleroma, faz com que Sabaoth reconheça que Yaldabaoth não é, de fato, o verdadeiro Criador. Impelido por essa revelação, Sabaoth rejeita a autoridade de Yaldabaoth e se volta para o reino espiritual superior. Como recompensa por sua rebelião, ele é elevado ao 8º céu, onde assume uma posição de destaque no cosmos.
Esse ato de rebelião é visto como um momento crucial na cosmologia gnóstica, pois Sabaoth, ao contrário dos outros arcontes, reconhece a falsidade do demiurgo e busca a verdade espiritual. No oitavo céu, Sabaoth recebe um trono de glória e é abençoado com o poder de governar sobre anjos e serafins. Ele também é acompanhado pela divindade feminina, Zoe, que representa a vida espiritual. Com seu novo poder, Sabaoth se torna uma força de oposição ao domínio do demiurgo e dos outros arcontes. Ele assume um papel benevolente, agindo como um aliado para aqueles que buscam a libertação espiritual. A história de Sabaoth traz uma nuance importante ao gnosticismo. Enquanto a maioria dos arcontes é vista como criaturas malignas e ignorantes, Sabaoth representa a possibilidade de redenção, até mesmo para os seres mais distantes do reino espiritual. Sua rebelião sugere que nem todos os arcontes estão além da salvação, e que a busca pela verdade pode ocorrer em qualquer nível da existência, inclusive entre aqueles criados pelo demiurgo. Sabaoth também é relacionado à figura de Jesus Cristo em alguns textos gnósticos, como Sobre a Origem do Mundo, onde ele é descrito como o Criador de Cristo. Essa ligação com Cristo reforça ainda mais seu papel como Redentor, um ser que, apesar de sua origem como arconte, escolhe a luz espiritual e se torna um aliado na luta pela libertação das almas humanas. Sua história serve como um lembrete de que a verdade espiritual pode ser descoberta mesmo nas profundezas da ilusão material. A salvação gnóstica é radicalmente diferente da proposta pelo cristianismo ortodoxo. Para os gnósticos, a salvação não era alcançada por meio de rituais ou fé em dogmas religiosos, mas por meio do conhecimento, ou gnose, que permitia às almas reconhecerem sua verdadeira natureza divina e transcenderem o cosmos físico. O objetivo final da jornada espiritual gnóstica era superar as barreiras impostas pelos arcontes e escapar da prisão cósmica. O processo de salvação começava com o despertar da alma para a realidade de que o mundo físico é uma ilusão, uma armadilha criada pelo demiurgo e seus arcontes. Esse despertar não ocorria de forma repentina, mas era fruto de um esforço consciente de busca pela verdade espiritual. Os gnósticos ensinavam que o conhecimento profundo da origem divina da alma e do caráter ilusório do mundo material era o primeiro passo para a libertação. Uma vez que a alma começava a despertar, ela precisava superar as barreiras impostas pelos arcontes. Isso envolvia resistir às tentações do corpo e da mente, como desejos e emoções que mantinham a alma presa ao mundo material. Os arcontes usavam essas ferramentas para manter as almas distraídas e incapazes de perceber a verdadeira natureza da realidade. Superar essas influências era essencial para progredir no caminho espiritual. O caminho gnóstico também incluía a necessidade de enfrentar diretamente os arcontes durante a ascensão espiritual. Na visão gnóstica, quando uma alma tenta escapar do ciclo de reencarnação, ela deve passar pelas esferas governadas pelos arcontes. Cada esfera representa um teste, onde a alma deve demonstrar o conhecimento necessário para continuar sua jornada. Se a alma for bem-sucedida, ela pode atravessar as barreiras e retornar ao pleroma. Superar os arcontes, no entanto, não era apenas um processo intelectual. Os gnósticos também praticavam rituais espirituais, como ritos de purificação e meditação, que ajudavam a fortalecer a alma para resistir às tentações e ilusões do mundo físico. Esses rituais frequentemente eram mantidos em segredo, acessíveis apenas para aqueles que estavam preparados para compreender os mistérios mais profundos da existência. Dessa forma, a salvação gnóstica era uma busca por autoconhecimento e iluminação espiritual. Ao reconhecer as ilusões impostas pelos arcontes e resistir às influências do mundo material, a alma poderia, eventualmente, alcançar a verdadeira liberdade. Para os gnósticos, a salvação era um processo de libertação individual, onde cada alma, ao despertar para sua própria divindade, encontrava seu caminho de volta ao reino espiritual superior. Na cosmologia gnóstica, o mal no mundo não se explica pela desobediência humana ou pelo pecado original, como no cristianismo ortodoxo. Em vez disso, o mal é inerente à própria estrutura do cosmos, já que ele foi criado por um ser imperfeito e maligno, o demiurgo. Os arcontes, seus auxiliares, são os responsáveis diretos pela propagação do mal no mundo.
seja por meio da criação de um corpo físico imperfeito, ou pela manipulação das emoções humanas. Para os gnósticos, o mal permeia todas as camadas da existência física. Eles acreditavam que o próprio universo material era uma consequência do erro primordial de Sofia ao criar o demiurgo. Assim, tudo o que experimentamos, desde o sofrimento até a morte, era resultado desse erro cósmico. O mal, portanto, não era algo que poderia ser eliminado do mundo, pois o próprio mundo era uma distorção da verdadeira realidade espiritual. Os arcontes desempenhavam um papel essencial na perpetuação desse mal. Eles não apenas criaram o corpo humano, mas também as condições de vida na Terra, que incluíam dor, doenças, guerra e sofrimento. Tudo isso fazia parte de seu plano para manter as almas presas à matéria, incapazes de perceber que viviam em uma prisão. A dor e o sofrimento, para os gnósticos, eram instrumentos dos arcontes para distrair as almas e impedir seu despertar. Além do sofrimento físico, os arcontes também manipulavam as emoções e os pensamentos humanos, criando confusão e caos nas mentes das pessoas. Medo, raiva, inveja e apego eram todas emoções vistas como criações dos arcontes, projetadas para manter as almas focadas no mundo físico. Ao incitar essas emoções, os arcontes garantiam que as almas permanecessem em estado de ignorância, incapazes de buscar a verdadeira salvação. Contudo, os gnósticos não viam o mal apenas como uma força externa. Eles acreditavam que o mal também habitava dentro de cada ser humano, na forma do corpo físico e dos desejos carnais. O corpo, criado pelos arcontes, era visto como uma prisão, e as emoções humanas como correntes que mantinham a alma cativa. Portanto, a luta contra o mal não era apenas contra forças externas, mas também contra os próprios desejos e impulsos internos que prendiam a alma à matéria. A relação entre os arcontes e o mal no mundo é, portanto, uma explicação gnóstica para o sofrimento e a dor que todos experimentam. Para eles, o mal não era um castigo divino, mas uma consequência natural de viver em um cosmos governado por seres corruptos e ignorantes. A única maneira de escapar desse mal era despertar para a verdade e buscar o conhecimento que permitisse à alma transcender as limitações impostas pelos arcontes. Os arcontes, embora desempenhem um papel central na cosmologia gnóstica, não são exclusivos do gnosticismo. Eles também aparecem em outras tradições espirituais da época, particularmente nos papiros mágicos gregos e em rituais da tradição greco-egípcia. Esses textos, contemporâneos de muitos dos escritos gnósticos, contêm encantamentos e invocações que mencionam seres semelhantes aos arcontes, sugerindo que a crença neles fazia parte de um contexto cultural mais amplo. Nos papiros mágicos gregos, os arcontes são mencionados em vários feitiços e rituais, frequentemente associados a espíritos planetários ou deuses menores que governavam diferentes aspectos do cosmos. Esses textos revelam que os arcontes eram vistos como seres poderosos, que poderiam ser invocados ou manipulados para realizar desejos específicos, como cura, proteção ou sucesso. Para os praticantes dessa tradição, a magia era uma forma de influenciar essas forças cósmicas. A presença dos arcontes na magia greco-egípcia sugere que a ideia desses seres era amplamente aceita em várias formas de espiritualidade do período helenístico. Eles eram percebidos como governantes cósmicos com poder sobre o destino humano. E os praticantes de magia acreditavam que poderiam negociar ou manipular esses seres para obter vantagens no cotidiano. No entanto, enquanto os gnósticos viam os arcontes como opressores, os magos os viam como espíritos a serem controlados. Alguns estudiosos sugerem que as tradições mágicas e gnósticas estavam interligadas, especialmente no contexto egípcio. Muitos dos nomes dos arcontes que aparecem nos textos gnósticos também são encontrados nos papiros mágicos gregos, o que sugere uma sobreposição de crenças. Além disso, os rituais de purificação e ascensão espiritual mencionados nos textos gnósticos, como os ritos de batismo, têm paralelos evidentes com os rituais mágicos greco-egípcios. Essa conexão entre gnosticismo e magia levanta questões interessantes sobre a origem dos arcontes e sua função nos diferentes sistemas espirituais da época. No gnosticismo, os arcontes são seres malignos que precisam ser superados.
enquanto na magia, eles podem ser manipulados para alcançar objetivos terrenos. Isso demonstra como a espiritualidade antiga era multifacetada e como os mesmos seres espirituais podiam ser interpretados de maneiras distintas, dependendo do contexto religioso ou cultural. A presença dos arcontes nos papiros mágicos gregos também ressalta a influência da tradição egípcia sobre o gnosticismo. O Egito era um centro de conhecimento esotérico e espiritual, e muitos dos conceitos gnósticos, incluindo a ideia de arcontes e do demiurgo, provavelmente foram influenciados por crenças egípcias antigas. Isso evidencia a riqueza cultural e a complexidade das tradições espirituais que se fundiram no desenvolvimento do gnosticismo.